quero falar muito. O filme é um filme difícil de comentar, digamos assim, estragar a história dele, porque é um filme que tem uma história também. Não é exatamente um filme sobre mistérios e tentar descobrir as coisas, muito embora tem uma parte do filme que seja isso, é um filme muito mais de contemplação e, de novo, de criar uma espécie de clima reflexivo. Assim. Talvez, dentro desse contexto, seja mais interessante explicar um pouco como é que um filme que nem esse chegou a ser produzido, como é que surgiu a ideia e quais são as referências que o Wim Wenders trouxe da sua carreira para dentro do filme, que são coisas que depois vocês vão enxergar na tela. Então, esse filme ele começou com um projeto capitaneado lá pela Prefeitura de Tóquio sobre 17 banheiros públicos que foram construídos em Tóquio. O Wim Wenders, em tese, ele teria que fazer 17 curtas-metragens e um documental sobre cada um desses banheiros diferentes. Esses banheiros eles têm uma certa excentricidade porque eles foram construídos meio que como obras de arte. Então, são uns 15 arquitetos envolvidos na construção desses banheiros, dos quais 4 já ganharam o prêmio Pritzker, que é um prêmio muito famoso de arquitetura. Aqui, para vocês terem uma ideia, são 4 que ganharam o prêmio Pritzker, que ganharam esses banheiros, e aqui no Brasil, em toda a história, a gente só teve 2 arquitetos que ganharam o Pritzker. Só que o Wenders, quando ele chegou lá, ele percebeu que existia uma história que podia ser contada sobre esses banheiros, que não fosse apenas um curta-metragem documental sobre a construção deles. Ele mais ou menos observou a questão da rotina das pessoas responsáveis por lavar os banheiros públicos e resolveu transformar isso no filme que a gente vai ver. O que deve ter chamado a atenção no Wenders na rotina de pessoas que lavam banheiros públicos? O Wim Wenders ele é um diretor já com uma carreira, já vem dos anos 80, enfim, um diretor bastante famoso e com uma carreira bastante longa. Nos anos 80 ele fez filmes como Asas do Desejo, Paris, Texas, que são os filmes que eles têm uma espécie de reflexão mais existencial. Isso é uma das coisas que dá para perceber nesse filme, porque o protagonista, que é uma pessoa responsável por lavar banheiros públicos, ele tem assim, uma abordagem muito mito de Sísifo para a tarefa dele. Dá para ver que é claramente uma pessoa que está tentando transformar uma rotina diária e aparentemente banal numa espécie de atividade, não dá para dizer exatamente transcendental, mas como uma espécie de objetivo de vida, mais ou menos que nem o Sartre recomenda que a gente faça no livro dele sobre o mito de Sísifo. O Wim Wenders, nos últimos 25 anos, talvez, ele meio que deu uma redirecionada grande na carreira dele, começou a fazer muitos documentários, até porque dentro desse contexto que ele foi convidado para fazer isso. Um documentário que dá para perceber que tem um pouco essa ênfase de uma espécie de um objetivo final transcendental para coisas que tu faz no cotidiano, um documentário que ele fez sobre o Papa Francisco. E dentro desse contexto ele falou várias coisas sobre o próprio São Francisco, que tem toda essa questão de renúncia a grandes propriedades e concentração numa espécie do aspecto mais ordinário da nossa vida. Nesse redirecionamento da carreira dele para documentários, que inclui o mais famoso é o Buena Vista Social Club, que é sobre músicos cubanos, então nós também temos esse aspecto que a trilha sonora como um elemento muito importante nesse filme. O Dias Perfeitos, Perfect Days, o título, é uma clara referência à música do Lou Reed, que inclusive toca em 2 oportunidades, em 2 versões diferentes no longo do filme. Dessa música ele captura um pouco essa questão de uma certa melancolia da vida ordinária. Assim. Então o filme ele acaba tendo esse aspecto ambíguo da pessoa que está fazendo uma atividade rotineira e banal em busca de uma forma de dar um significado para a própria vida. Isso ser uma coisa que tem um fundamento, mas ao mesmo tempo que tem um aspecto meio melancólico solitário. Esse aspecto melancólico solitário é uma outra coisa que dá para ver na carreira do Wenders, porque recentemente ele participou de uma exposição sobre um pintor americano, que é o Edward Hopper, que é um cara que pinta paisagens urbanas. Ele tem um quadro muito famoso que é Nighthawks, que são pessoas num bar. É um pintor que ele usa 2 coisas que aparecem nesse filme, que é essa questão de que no ambiente urbano todos nós estamos sozinhos num grupos grandes de pessoas. Então essa questão da vida na cidade como uma coisa que muito embora nos deixe próximo a muitas pessoas também tem um aspecto ambiente. E o ambiente
ambiente urbano com uma coisa um pouco surreal, que produz um certo distanciamento. Isso é uma coisa que aparece bastante no jeito que o Wim Wenders mostra Tóquio. Ainda não diretamente relacionado bom, talvez relacionado com a carreira do Wim Wenders, tem essa questão que uma das coisas que o protagonista faz para ter uma interação com esse mundo é exatamente a experiência com a arte. Então, o filme claramente nos mostra a arte como uma coisa assim para romper barreiras, uma forma de se conectar com as pessoas e romper com essa questão da alienação urbana. Tem uma peculiaridade na forma pela qual o protagonista desse filme experimenta a arte, que é uma coisa que tem um componente que é muito oriental, assim, que é essa questão do momento de experimentar a arte como uma coisa presente, física, que está no nosso cotidiano. Ele lê livros, e quando eu digo livros, eu quero dizer livros de objeto físico, não um livro virtual, alguma coisa assim. E isso parece uma referência a um filósofo coreano que fez a carreira dele na Alemanha, que é o Byung-Chul Han. Ele tem um livro que se chama Não Coisas, que ele fala exatamente dessa questão de como na vida moderna a gente aprecia as coisas muito de uma forma etérea e como os livros são uma forma de se opor a isso, no sentido de que o livro é uma coisa que tem um peso, uma textura, uma existência real que a gente pega nas nossas mãos e, consequentemente, uma história, um objeto no qual tu pode projetar suas memórias. E isso é uma coisa que aparece bastante no filme também. Talvez seja uma referência mais anedótica, assim, mas também dá para perceber a influência do Yasuhiro Ozu, que é um diretor japonês, no formato da tela e no nome do protagonista, e o Wim Wenders tem um documentário sobre ele também. Isso traz um pouco essa questão do filme como uma coisa meio costumbrista, assim, uma coisa muito rural, muito urbana. Então acho que mais ou menos são essas referências que estão sendo articuladas no filme, mais ou menos, pelo menos, esses seriam os ponteiros. Assim. Talvez valha a pena pensar no filme. Esse é um filme que, articulando esses elementos dessa forma, ele é extremamente propício para ser visto numa coisa que nem o clube de cinema. Porque o clube de cinema ele também é uma atividade que ela é rotineira, porque todos os sábados a gente se reúne para ver filmes. A gente não tem, um filme ele não é projetado, ele é projetado numa tela que a gente não pode encostar, mas a sala de cinema é um espaço no qual a gente pode projetar memórias e que funciona, por exemplo, de uma forma parecida com os livros que o protagonista do filme compra, né? No sentido de que não é uma atividade que se dá num espaço abstrato, né? É uma coisa real, existem poltronas reais, existem pessoas reais. A gente poderia falar também de uma certa... que em alguns momentos do clube de cinema aparece um pouco essa melancolia cotidiana, e eu não digo isso porque o Paulo e eu somos colorados, então rotinário do lugar comum, mas porque o Pedro, por exemplo, escreveu no próximo zine, no primeiro zine, um artigo que fala que mas é um texto que fala dessas questões de melancolia cotidiana e a sua relação com a nostalgia e uma certa relação disso com a necessidade de viver no presente, que é uma coisa que o protagonista desse filme faz muito e enfatiza muito. É um desses aspectos bastante oriental que o filme tem. Então acho que é isso. É um excelente filme para ver no clube de cinema. Ele dialoga de certa forma com outros filmes orientais, que nem Monstro, que é um filme que o pessoal gostou muito aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. A última parte do filme é que essa questão, que eu estava comentando sobre essas questões que aparecem no filme, essa questão de usar a arte como uma ferramenta de diálogo com outras pessoas, que é uma outra coisa que a gente coloca em prática no clube de cinema, tomando um cafezinho aqui depois da sessão, então ficam já todos convidados para exercer as lições que o filme nos mostra em toda a sua integridade, incluindo o café depois. Obrigado. Obrigado.